Boa tarde a todos. É um prazer apresentar o nosso trabalho no oitavo Congresso Nacional de Inovação e Tecnologia, o Inova 2025. Eu sou o Anderson e com o professor Dr. Sérgio Muniz desenvolvemos um método para a estruturação de regulamentos financeiros em SBVR, orientado por ontologias e LLMs com foco em governança, risco e conformidade. Esse estudo ele propõe uma abordagem para transformar textos regulatórios do setor financeiro em regras formais, utilizando a inteligência artificial na classificação, geração de texto e processamento de linguagem natural. O setor financeiro enfrenta grandes desafios na área de governança, risco e conformidade, conhecida como GRC. Os processos atuais são predominantemente manuais, reativos e dependem de auditorias após a falha. Isso aumenta aí a propensão a erros humanos e a dependência de especialistas externos. Além disso, os regulamentos são complexos, ambíguos e mudam rapidamente, dificultando a rastreabilidade e a conformidade normativa. Por isso é necessário buscar soluções que tragam automação, precisão e transparência para o setor. Para ilustrar o desafio, utilizamos como exemplo um trecho do Código de Regulamentos Federais Americanos, conhecidos como CFR, que regula praticamente todos os setores nos Estados Unidos, desde finanças, comércios e telecomunicações até saúde, transporte e meio ambiente. Escolhemos especificamente o título 17, capítulo 2, parte 275, seção 2, que regula como documentos, declarações e formulários devem ser autenticados, assinados e apresentados à Securities and Exchange Commission, SEC, equivalente aí à nossa CVM no Brasil. A CFR ela é extensa, com mais de 50 títulos e exige a interpretação precisa para garantir a conformidade. A complexidade desses textos reforça aí a necessidade de métodos automatizados para sua interpretação. Nossa proposta se apoia em três pilares fundamentais. Primeiro, o SBVR, uma linguagem formal e legível para seres humanos e máquina para representar as regras de negócio. Segundo, a taxonomia de Witt, permite classificar e padronizar a escrita das regras. Terceiro, o uso de LLMs que aplicam a inteligência artificial para interpretar e transformar textos regulatórios em regras estruturadas. Essa combinação garante a precisão, flexibilidade e rastreabilidade. Explicando brevemente cada um dos pilares, o SBVR, acrônimo de Semantics of Business Vocabulary and Business Rules, que pode ser traduzido como Semântica de Vocabulário de Negócio e Regras de Negócio, especificado pelo OMG, grupo também responsável por especificações como UML, BPMN, XMI, entre outras. O SBVR é uma estrutura formal para representar vocabulários e regras de negócio. Ele se baseia no triângulo semiótico semântico, que ilustra a relação entre vocabulário, significado e objetos do mundo real, e utiliza a lógica de primeira ordem e lógicas modais para expressar obrigações, permissões e proibições. Com o SBVR, as regras de negócio são expressas de modo preciso, sem ambiguidades, facilitando tanto a compreensão humana quanto a automação por sistemas computacionais. Segundo pilar é a taxonomia de Witt, autor do livro Writing Effective Business Rules, e ela é essencial para classificar as regras de negócio. Essa taxonomia contempla regras de definição, que tratam da definição dos conceitos, e operativas, que lidam com o comportamento. Essa classificação permite organizar e padronizar as regras, facilitando a sua transformação e reuso. Além disso, a taxonomia orienta a escolha dos templates para a escrita das regras, promovendo a uniformidade e clareza. Aqui vemos um exemplo prático da taxonomia de Witt aplicada no exemplo anterior, que pode ser classificado como uma regra operativa de responsabilidade de papel. Nesse exemplo, o texto é utilizado pelo LLM para classificação e o template associado para escrita. Nesse caso, o template é aplicado para escrever a regra em SVR. Como ilustrado, o template é combinado com o texto da regra, ficando dessa forma. O processo de transformação começa, então, com o texto em linguagem natural, realizamos a análise e classificação, extraímos conceitos, aplicamos os templates e, por fim, formalizamos as regras em SBVR. Antes tínhamos textos complexos e ambíguos, depois regras claras, estruturadas e ainda legíveis para os seres humanos. Esse fluxo garante rastreabilidade entre o texto original e a regra transformada, permitindo auditoria e explicabilidade em todas as etapas. O método proposto é dividido em 6 etapas principais. Nas etapas 1 e 2 são identificados os termos, fatos e regras operativas. Nas etapas 3 a 5, o relacionamento e a classificação dos elementos pela taxonomia. E, por fim, a etapa 6,
a transformação para SBVR, aplicando o template para escrever as regras formais e estruturadas, como visto anteriormente. Em todas as etapas, o diferencial é o uso de LLMs guiados por prompts que trazem flexibilidade, adaptabilidade ao processo. A tabela ilustra os diversos trabalhos que buscam transformar regras de negócio para SPVR, cada um com sua abordagem. Alguns processos são manuais, outros combinam processamento de linguagem natural, na maioria partes da fala, com regras determinísticas. E há métodos semiautomáticos e automáticos. Nosso método se diferencia por usar modelos probabilísticos para todo o processo, cobrindo desde a identificação até a transformação das regras. Como dito, o grande diferencial da nossa abordagem está no uso de modelos probabilísticos, que oferecem flexibilidade contextual e capturam nuances linguísticas. Enquanto métodos anteriores são baseados em algoritmos determinísticos e regras fixas, nosso método é capaz de lidar com estruturas complexas e adaptar-se a diferentes domínios. Além disso, a combinação de métodos de classificação e transformação padronizados garantem um resultado uniforme e autoexplicativo. Nossa principal contribuição é a apresentação do primeiro método que une BVR e LLMs para GRC. O método garante a rastreabilidade completa, a explicabilidade das transformações, o atendimento de requisitos para GRC e o reuso das regras por meio da taxonomia. Isso representa um avanço para a automação e conformidade regulatória. Os próximos passos incluem a implementação da ferramenta, realização de experimentos e a validação dos resultados, que estão em progresso. Pretendemos também construir conjunto de dados ouro, utilizando dados sintéticos e validar o método com especialistas do domínio. Essas ações vão consolidar a proposta e abrir caminho para novas aplicações. Gostaria de agradecer à organização do Congresso Inova por essa oportunidade e ao IPT e aos professores que colaboraram para o desenvolvimento desse trabalho. Se quiserem conversar conosco, seguem os nossos contatos e para acompanhar o progresso dessa pesquisa, acessem o nosso repositório de código. Muito obrigado.